Hi there, aqui é Vivian Ribeiro da Viva Idiomas e começando aqui o nosso terceiro vídeo da nossa série O Inglês e Eu. Terceiro e último vídeo. Bom, se você não assistiu nem o primeiro, nem o segundo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assisti-los, te convido a assisti-los. E vou contar um pouquinho o que eu falei no primeiro vídeo. No nosso primeiro vídeo eu contei um pouquinho sobre as minhas escolhas, a minha carreira, por que eu escolhi ser professora, como surgiu esse meu relacionamento com o inglês, com o idioma e como eu me desenvolvi nesse idioma, o porquê, né, os motivos. No segundo vídeo, eu falo um pouquinho sobre a minha experiência na Europa, mais especificamente na Holanda, e como o inglês me ajudou a resolver problemas e alguns perrengues que eu passei. Então, se você não assistiu, tem o link aqui embaixo, vai lá e assiste, para que você possa entender melhor esse terceiro e último vídeo. Bom, nesse vídeo eu vou responder um questionamento que eu deixei no finalzinho do segundo vídeo, que é: por que os holandeses falam inglês tão bem em quantidade, todo mundo fala inglês lá, e em qualidade, se praticamente não existem escolas de inglês naquele país? Então, é esse questionamento que eu vou contar para vocês hoje nesse vídeo. Bom, eu separei 4 pontos que eu considero fundamentais para qualidade do inglês que eles falam na Holanda, sendo que a língua oficial não é o inglês, é o holandês, é algo muito parecido com o alemão, né, na estrutura, no som, na fonética, enfim. Eu separei 4 aspectos aqui e eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro, que eu considero o mais importante de todos, é que os holandeses não odeiam o inglês. Como assim? Bom, é muito comum aqui no Brasil, nós ouvimos adultos, até adolescentes, afirmarem com muita firmeza: eu odeio inglês é muito chato, eu não consigo entender. E é muito comum pessoas que nunca estudaram inglês afirmar isso. Isso aconteceu essa semana comigo, conversando com uma aluna nova, ela falou: Vivian, eu odeio inglês, eu não consigo entender, é muito difícil. Eu falei: mas você não me disse que você nunca estudou inglês? Como é que você odeia algo que você desconhece? Mas é porque eu lembro do inglês da escola e era muito difícil e isso já faz mais de, 15 anos. Eu falei: bom, tem alguma coisa errada aí. Então vamos pensar na seguinte situação. Você não me conhece. E quando a gente se conhece, eu viro pra você e falo: eu te odeio, você é muito difícil. Não entra na minha cabeça, eu não consigo te entender. Qual é a possibilidade de nós conseguirmos ter um bom relacionamento a partir dessas afirmações? Mínimas, nenhuma eu diria, porque você já criou todo um pré-conceito, todo aquele sentimento negativo de ódio, de dificuldade, de não consigo, não sou capaz. Ou seja, você nunca vai aprender inglês mesmo. Então é isso que nos diferencia, porque nos diferencia dos holandeses. Os holandeses não odeiam inglês, pelo contrário, né? Quando eu estava morando lá, eu não falo holandês fluente, não tive tempo de aprender porque um ano é muito pouco para aprender tal língua e eu tinha outros objetivos naquele país. Mas eu tentava, né? Uma vez que eu estava ali. E da mesma maneira que a maioria dos brasileiros tem aquela bad impression, aquela impressão ruim na escola, pela maneira que é apresentado, eu sempre amei inglês, mas eu também não gostava das aulas, porque eu não via propósito. Então ficava uma má impressão, aquele verbo to be que a gente aprende todos os anos e não sabe para que serve. Gente, o que não faz sentido, é claro que não vai ser aproveitado, você não vai gostar, você não vai curtir aquilo, é óbvio. Então, quando eu cheguei na Holanda, eu tive também essa bad impression, porque imagina você chegar lá e um homem de 2 metros de altura falar algo do tipo: die samenhorigheid van alle mensen dwars door elkaar heen. Wit, rood, zwart, geel, groen, dik en dun. Alles staat voor het podium en iedereen gaat uit zijn dak. En dat vind ik een soort Koninginnedag gevoel. Né? Isso que vocês acabaram de ver. Fica uma impressão muito forte, falando: nunca vou conseguir entender, que língua feia, que língua, né, estranha, diferente. Enfim, mas a partir do momento que eu estava vivendo lá, eu me abri. Eu queria, né, me envolver, eu queria saber, eu comecei a ver sentido naquela língua e aquela bad impression passou, aquele sentimento de rejeição, de sai daqui, não quero falar com você, passou. Então,
as pequenas oportunidades que eu tinha, assistia muito a TV, né, os programas em holandês, o dia inteiro envolvida no ambiente, eu conseguia aprender alguma coisa. Mas os holandeses são tão receptivos que, por exemplo, eu chegava num restaurante, que era a minha oportunidade de fazer um pedido em holandês e conseguir usar a língua, mas quando eles me viam, percebiam, né, pela minha genética, cor do cabelo, altura, que eu não era holandesa. Então, automaticamente abriam aquele sorrisão e já mudavam para inglês. Era difícil conseguir praticar um pouco de holandês, né, por mais básico que fosse, porque eles já mudavam para o inglês automaticamente. E não fazia isso de cara feia, pensando, se é brasileira, se é estrangeira tá aqui, tem que falar minha língua. Até tem a menina aí que virou meme na internet, porque se recusou, ela até falava inglês mais ou menos, mas ela se recusou a falar inglês com o gringo, porque o gringo estava no Rio de Janeiro, então ele tinha que falar português. Gente, esse é um pensamento assim, ó, muito ultrapassado. É muito comum também, eu já ouvi amigos falando, por que eu tenho que aprender a língua dos americanos? Se eles vêm para o meu país, eles têm que falar a minha língua. Gente, open up your mind. Então, assim, abre a sua mente. O inglês já deixou de ser patrimônio dos americanos há muito tempo. Não é igual, por exemplo, um laptop que você compra e é seu. Não, o inglês é uma língua universal, global, é de todos usam. Então, esse é um pensamento que não vai te ajudar a aprender a falar inglês. Pelo contrário. E os holandeses sabem disso. A Holanda é um país super pequeno, do tamanho do estado de São Paulo. Alguns outros países, algumas colônias da Holanda e em algumas partes da Bélgica falam holandês. Ou seja, quase ninguém no mundo fala holandês. Então eles sabem que para se comunicar, eles precisam falar inglês e não vem problema algum em fazer isso. Então, quando eu estava lá, eu comecei a me envolver com a língua, realmente, como eu falo, abrir o coração e desenvolver o sentimento. Porque quando você gosta de algo, fica muito mais fácil de você aprender. Então, eu gostava. Então, hoje, o que eu faço? Eu sinto saudade da língua. Então, eu escuto rádio lá da Holanda, pela internet, eu tento assistir alguns programas de TV, porque eu sinto saudade de ouvir aquela língua, né? A famosa por ser uma língua não muito agradável, né? Falando de som, mas é uma língua que eu sinto saudade, porque eu aprendi a gostar. Então tem uma musiquinha que eu vou tocar aqui, quero compartilhar com vocês, que ficou lindinha, ficou super charmosa mesmo em holandês. Por quê? Porque eu quebrei aquele conceito de língua horrorosa, língua feia, difícil, não entra na minha cabeça, que muitos ainda têm com o inglês. Solta a musiquinha aí. Neem je mee op reis, neem je mee naar Rome of Parijs. Ik lijk misschien wel cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Bom, e é esse o primeiro motivo e o mais importante. O segundo é que os holandeses estão expostos ao inglês desde criança. Então, quando eu falo desse sentimento, desse ódio que as pessoas criam pelo inglês, ele é criado mesmo, ele é plantado ali, de repente, por uma má aula de inglês ou por algum trauma, enfim, alguma sementinha foi plantada ali. Você pode fazer a experiência, por exemplo, com uma criança. Dá um joguinho para a criança em outra língua, ou um joguinho para a criança em inglês, por exemplo. A criança vai adorar o jogo, vai se envolver, em momento algum ela vai falar: "Ai, eu odeio japonês, eu não quero". A criança não tem nem consciência do que é português, do que é inglês, ela vai notar que é diferente, mas ela não tem consciência das línguas, né, das diferenças. Então ela vai aceitar aquilo porque ela ainda está pura, né, desse sentimento ruim. E dificilmente a criança vai falar: "Eu odeio". Você coloca um programa de TV e a criança fala: "Eu odeio inglês, muda de canal". Não, a criança vai assistir, vai chamar a atenção dela e daqui a pouco ela já vai estar repetindo as palavras em inglês sem nenhum preconceito. Então, esse é mais um motivo. Eles estão expostos, o idioma faz parte da vida deles, normalmente, né, como uma segunda ou terceira língua, mas não é algo, nossa, um monstro, né? O terceiro motivo é que lá na Holanda, os filmes, os programas de TV, quando você vai ao cinema, eles não são dublados. O máximo que eles fazem é colocar uma legenda em holandês, mas eles não dublam. Então, isso é uma coisa que você pode fazer. De repente, você não pode mudar o seu país. O Brasil está pessimamente colocado no ranking mundial de nível de inglês. Então, assim, você não pode mudar seu país, mas você pode mudar as suas atitudes perante um idioma estrangeiro. No caso, eu estou falando do inglês. Então, você pode abandonar as dublagens, começar a assistir com legenda, depois, num outro nível, eliminar a legenda.
que é o que acontece na Holanda. Não tem dublagem, tem legenda, tem sem legenda, mas na língua original. Isso você pode fazer também. E o quarto e último é que as aulas em inglês na escola, nas escolas públicas, eu tive a oportunidade de participar de várias aulas nas escolas públicas, aliás, é até redundante falar escola pública na Holanda, porque na Holanda não existe escola particular, a educação é para todos e é igual, né? Então, o que define quando você vai para uma escola? A sua localização, o seu endereço, eles veem lá qual a escola mais próxima e é lá que você vai estudar. E acredite ou não, as aulas de inglês na Holanda são em inglês. Sim, as aulas são ministradas em inglês, o professor entra falando inglês, sai falando inglês, não tem tradução, não tem falando holandês, porque eles já sabem falar holandês. Não precisa falar holandês na aula de inglês. Então, é mais uma diferença. As aulas de inglês são em inglês. Foi até irônico, mas é. Então, esse é mais um motivo. Então, eu te convido a refletir o que você pode fazer, quais atitudes você pode mudar para que você venha aprender inglês, para que você venha quebrar essas barreiras ou esses paradigmas que foram criados ao longo da sua vida, os seus traumas, porque com esse ódio, esses conceitos, você não vai obter muito sucesso. E pare de pensar que o inglês é língua dos americanos, ou eles têm que falar minha língua. Não, gente, o inglês é uma ferramenta global, universal, está aí para todos. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário, compartilha, marca alguém que precisa saber um pouquinho mais, marca aquele seu amigo que odeia inglês, eu tenho vários, eu vou marcar vários aqui. E viva um mundo sem fronteiras!